Começa agora mais uma Ana Carina Entrevista aqui pela nossa Sala TV, também pela TV Guarulhos. Hoje o programa vai ser um pouco diferente. Eu tenho dois convidados, duas personalidades das artes. Estão em cartaz, ou ficaram em cartaz e voltam agora na próxima sexta-feira com a peça Homens no Divã. Muito interessante. São três homens, um sedutor, um traído e um narciso. Uma forma de você conhecer um pouco mais das relações amorosas. As mulheres adoram e tenho certeza que você vai gostar também. São três atores em cena, mas infelizmente um não pôde vir, mas eu recebo hoje o Darson Ribeiro, ele que é o ator, produtor e diretor da peça, e também o Guilherme Quelucci, que também faz parte do elenco. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você. Mas eu queria começar do início. Como é que começou aí a vida artística de cada um? Como é que foi, Darson? A carreira? A sua, Olha, eu morava num sítiozinho muito pequeno, assim, simplesinho, no interior do Paraná, e a minha mãe era ela que cuidava ali da escolinha. Como ela não tinha com quem me deixar, era uma família muito simples, ela me carregava para a escola. E me enfiava lá na biblioteca, nas coisas, eu ficava fuçando ali aquelas coisas. E a minha mãe adaptava as músicas da época sertaneja, muito Tião Carreiro e Pardinho, aquelas coisas. E me punha no palco para interpretar. E desde ali eu fui gostando e fui falando já. Eu me lembro, com 4, 5 anos de idade, eu falando que queria ser ator. E como é que começou efetivamente, profissionalmente? Começou com 8 anos de idade. Eu, na sala, no ginásio, entrou uma japonesinha na sala perguntando quem queria fazer teste para ser ator, no grupo oficial da cidade. E eu fui o primeiro, assim, falei, eu quero. Aí fui fiz um teste para uma peça chamada O Espantalho. Depois fiz Pluft. Aí entrei no grupo e não parei mais. E depois que eu me formei na primeira faculdade, que era contábeis, né, tudo a ver com teatro, eu fui para Curitiba para fazer artes cênicas. Aí me formei e segui carreira profissional. E depois de quanto tempo veio para São Paulo? Foi logo que eu me formei, em 89. São Paulo é o melhor mercado para isso aí? Olha, sem dúvida, assim, eu que produzo, né, também, eu acho que São Paulo ele te dá uma abertura, uma diversidade para quem trabalha com as artes, né? Seja como produtor, como ator, como diretor, dublador, quem faz publicidade, muito mais do que o Rio, que é o outro depois de São Paulo é o Rio, mas as outras capitais ainda estão muito em déficit, assim, é uma coisa completamente díspare. Tem lugares que nem existe produção cultural. Assim. Tem lugar que não tem nem secretaria da cultura, imagina. É verdade. Guilherme, você já começou mais velho, né? Já. Por que essa descoberta foi tão tardia? Então, na verdade, eu sempre tive vontade de trabalhar dentro da televisão. Desde pequeno eu assistia novela com meus pais, eu achava legal estar lá dentro, mas nem tinha noção de que tinha que ser ator, é verdade. E eu sempre fui muito tímido. Eu lembro que eu comecei a ser modelo, mas eu tive uma timidez, uma autocrítica gigantesca, mas eu ia, me enfiava. E aí eu acabei caindo em São Paulo, comecei a fazer teste. Eu lembro que uma vez eu estava numa agência, um booker de ator falou assim, pô, você tem um perfil legal, você segura texto? Eu falei, deve ser segurar o texto. Né? Eu falei, seguro, seguro. E eu ia nos testes e fazia como eu achava que tinha que ser feito, e achava que eu mandava bem, mas não trabalhava direito. Quando eu comecei a estudar teatro, já foi bem mais velho, eu entrei numa escola de teatro em 2007, quando eu comecei a estudar mesmo. Eu sou formado em Direito, tinha juntado uma grana para fazer cursinho, para prestar concurso público, peguei esse dinheiro e falei, vou fazer o que eu quero, que é teatro. Fez aonde? Escola de teatro? Uma escola que chama Globo SP. Uma escola baseada em Shakespeare, nada a ver com Globo, é Globe, da escola lá de Shakespeare de Londres. E quando eu fui com a ideia de entrar na Globo. Tem uma miniaturazinha, né, do teatro no fundo da escola. Tem, no fundo, no café, né? O café deles é igual ao Globo Theatre. E aí eu queria entrar na Globo, não tinha a mínima noção de teatro. E lá, quando eu tive aula de teatro, parece que o bichinho picou, assim, eu gostei daquilo e me formei na escola e comecei a fazer teatro, fazer comédia. Até foi assim que o Darcy me viu, né? Me viu em cena, fazendo uma outra peça. Me chamou para Homens de Divã e, enfim, mas foi tarde já. Eu comecei a estudar, eu tinha quase 30 anos. Tem alguma influência familiar, não, vocês, nessa área? Parente? Eu é da minha mãe, né? Total da minha mãe. A minha mãe, ela escrevia muito bem. Hoje, às vezes, quando eu estou ainda produzindo, né?
e vou redigir um ofício, qualquer coisa, um e-mail que seja, eu lembro da minha mãe, assim. Minha mãe, ela escrevia, ela tinha um dom, assim, o domínio das palavras era muito bom. Ela pegava muito no pé da gente para falar direito, né, para se portar direito. E Bem palavra diferente de hoje, palavra né? é tudo. Nossa, totalmente diferente. Hoje a internet deixou os filhos bem... com a Não, hoje as linguagem bem- pessoas e também teclam assim, né? As pessoas teclam assim, né? Não tem mais curso. Eu ainda sou de 8 anos, eu me formei com datilografia. Eu não posso falar nada porque eu pego assim ainda. E você, Guilherme, parente, o que te influenciou? Foi mesmo a televisão? Sei lá, eu não sei, eu queria, eu achava legal a televisão, ser ator, eu não sabia que tinha que ser ator, eu achava legal estar lá dentro, né? Eu nasci em 76, então assim, quando eu era pequeno, eu lembro que a televisão ainda não tinha cores, assim, até tinha, mas era muito caro, então quando eu comecei a assistir televisão a cores, eu achava fantástico aquilo, eu achava legal. Mas não tive uma influência assim. Eu acho tão engraçada essa coisa da Mas- Globo, né, Darcy? Aquela coisa assim, não, eu quero ser ator para fazer... É que nem eu quero ser jornalista Pra ir para pra apresentar TV. jornal. Mas Eu é que quero- antigamente não tinha internet, né? Não existia Ah, outro sim. meio de entretenimento. As pessoas se reuniam na sala para Não, e as melhores novelas, né? As Sim, primeiras é, melhores foram. novelas foram da Rede Globo. Hoje tem outras emissoras fazendo, mas... Mas é engraçado que eu lembro que na escola, uma vez, eu estava na 5ª série, e a professora de história queria fazer uma montagem de Shakespeare, o Mercador de Veneza. E ninguém queria participar da galera dos homens, do fundão, ninguém queria. E ela falou, ó, quem fizer a peça não precisa fazer a prova final. Eu fui o primeiro a levantar a mão, né, que eu não queria fazer a prova. E eu era muito tímido, então eu senti uma vergonha muito grande de estar fazendo ali. Quando acabou, eu falei, nossa, nunca vou querer ser ator na minha vida. Você falou que você é autocrítico. Você é autocrítico até hoje? Não, hoje não. Hoje, quer dizer, a gente sempre é um pouco, né? Você relaxa total. Mas eu faço as coisas, sabe? Mas ele não é nada autocrítico. Não? Não. Não, eu digo comigo, assim, hoje em dia, por exemplo. Então, mas é isso que eu tô falando, é muito tranquilo. Eu posso falar, falar, ó, eu não gosto. Ah, mas Não, não tá vai, legal, vai, né? eu vou. Mas eu não tenho essa. Antigamente eu lembro que eu ia fazer um teste qualquer teste de VT, de filme, de publicidade. Se eu chegasse no estúdio e entrasse 10 de uma vez para fazer, nossa, na minha vez eu tremi inteiro. Não que eu não sinta nervoso, eu não consigo controlar. Ah, não, você perder aquela coisinha, né, friozinho na barriga, você deixa de É. ser É. ator. Tem uma coisa pô. bonita que você falou de influência, que teve um ano que eu fui com a minha mãe desvendar e resgatar uma parte da família que estava esquecida, que ela queria ver, onde ela nasceu e tudo. E aí eu descobri que o meu avô, por parte de pai, que era um homem também das letras e tudo, ele fazia teatro nas igrejas. E aí eu acho também que pode ter tido uma... né, eu não cheguei a conhecê-lo, mas eu fiquei imensamente feliz quando eu descobri. Eu sempre faço essa pergunta para quem tem muito tempo de carreira. Você já pensou em desistir em algum momento? Ah, já. Por quê? Não desisti, eu já pensei em dosar. Né? Desistir, acho que nunca vou desistir. Eu já pensei em mesclar. E a minha vida sempre foi meio mesclada, porque assim, não sei se foi por consequência ou sei lá, os deuses. Quando eu fui estudar artes cênicas, eu fui para um lugar chamado Teatro Guaíra, que para mim, hoje tudo bem que está cheio de problemas lá, porque virou fundação, e quando uma coisa vira fundação e o governo aqui passa a reger, vira degringola. É só né? ver a nossa TV Cultura. Então, é uma pena, uma judiação. O Teatro Guaíra era, quando eu era muito novo, eu lembrava de Fame, sabe o seriado? Então você via bailarinos passando com atores e professores. Então eu entrava lá às 8 da manhã para ser assistente de técnica, de diretor técnico, e ficava o dia inteiro trabalhando, recebendo todas as produções, eram 3 salas, e de noite eu fazia artes cênicas, no próprio teatro. Então eu consumi tudo aquilo, desde o bastidor até a feitura do espetáculo, as varas, a luz e tudo. Então eu tenho esse domínio fora da interpretação, eu também tenho esse domínio do backstage. Então às vezes eu doso, assim, eu pego uma produção, eu vou só como produtor, fiz muitos isso durante anos, com companhias internacionais, por exemplo, viajei com o Bolshoi, Pina Bausch, o Kirov, eu fiz muito isso, turnês, o Stomp, a primeira vez que veio para o Brasil foi eu que fiz. Mas a necessidade de estar ali no palco, né, falando uma coisa que você quer falar, não tem preço, né? Nesses 8 anos, você pensou em algum momento? Quer dizer, eu comecei, que eu trabalho, né,
sou ator, que eu trabalho profissionalmente tem 5 anos. Né? Eu comecei a trabalhar em 2010. Em 2007 a 2010 eu estudava, eu não sabia como que era. E diferente do Darcio, né? O Darcio ele viveu uma época áurea assim, do teatro, vamos dizer assim. Ele pegou uma fase muito boa e pegou uma fase muito ruim valorizada, também. Né? Sim. É uma fase de valorização. Sim. Eu já não. Quando eu comecei a trabalhar, eu costumo dizer que, assim, quando eu conheci o Darcio, quando ele me chamou para fazer a peça, eu falei, não, eu não quero mais ser ator. Tô cansado. Eu falei, pô, eu não ganho dinheiro. Só encontro produtor só roubado. Cansado e ainda era super... Tinha acabado de começar. Não, exatamente, porque não tinha... Quando você começa... Porque hoje em dia tem muito ator. Acho que tem muita gente no mercado, muito assim. Produtor de cast não tem trabalho nenhum pra... eu preciso de tais perfis. Tem muita gente. Tem. E com a internet é mais fácil. E o trabalho é desvalorizado. Sim. É difícil pegar um produtor de teatro que valoriza o trabalho do ator. Muitos produtores acham que, eu sou produtor, o meu trabalho tem que ser valorizado. O seu não, você é só ator. E quando eu conheci o Darcio, eu falei, não, a peça tem patrocínio? Não tem. Eu falei, então eu não quero fazer. Eu fui bem assim, ele falou, por quê? Eu falei, cara, porque eu prefiro ser garçom e ganhar um dinheiro para poder viver em São Paulo do que eu fazer o que eu amo, que é teatro, que Agora, adoro. como é que ele te conquistou se você não queria? Porque ele falou pra mim assim, ele falou, olha, eu garanto que a gente não tem patrocínio, mas eu vivo de teatro há 40 anos e você vai viver de teatro, porque a produção é minha. E eu falei, tá bom, já que você tá falando, eu vou acreditar. Até porque eu sei quem é o Darcio, da história dele. Eu falei, bom, você tá falando, vamos dar um voto de confiança e tô aí, há mais de 2 anos com ele, a gente tá aí lutando. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas eu vivo de teatro. É sensacional. Mas eu vivo de teatro. Às vezes a gente lota, às vezes tem menos público, mas isso é normal, né, na carreira que se escolheu. Né? Agora, as leis de incentivo, se você acha que facilitaram as produções ou só as grandes estrelas? Porque a gente sempre vê assim, a Lei Rouanet. É peça do Antônio Fagundes, é peça de gente mais Não, conhecida. o coitado do Fagundes, a peça dele nem tem. Nem tem Lei Rouanet. Nem tem, ele faz... Mas o Muro de Arrimo tinha, que eu lembro. Lá naquela época, talvez, mas era patrocínio ainda sem lei. Lá no Muro de Arrimo não tinha lei ainda. Não, mas várias Mas tinha patrocínio, com dinheiro de marketing, que era melhor. Sim. A empresa patrocinava porque acreditava naquele projeto e confiava e falava, não, vamos investir com o produtor. Hoje, o que acontece? Não é que... O problema é as grandes estrelas, o problema é a lei de incentivo, né? Porque não tem uma fiscalização pós-produção. Então, e também não tem uma fiscalização para você medir se um técnico na minha peça ganha 2.000, por que o mesmo técnico numa outra produção ganha 7? Uhum. Então não tem essa adequação de valores. Na verdade, falta uma regulamentação da lei, assim, ela deixa lacunas. Não é que deixa lacuna, a lei é bem feita, não tem mesmo a fiscalização, porque você capta Mas tem tetos, assim, Não, o MINC é que aprova 1 milhão, 4 milhões, 300 mil, e aí você pode mandar um projeto para lá dizendo, a minha peça, eu preciso de 1 milhão para fazer uma peça durante 15 dias. O MINC aprova, se você captar 1 milhão, você vai trabalhar só 15 dias, vai pegar aquele 1 milhão e vai... vou pagar fulano ali, fulano... Então ficou uma coisa confortável demais, eu acho, para esses produtores que vivem de captação, né? Você já pensou em fazer isso? Você quer ser só... Não, sabe o que eu acho? Eu acho que além disso que o Darcio está falando, que é ruim, eu acho que o pior são os diretores das empresas que dão um aval, o marketing, porque ele não pensa em propagar a cultura. Eu acho que porque o cara não pensa assim, legal esse projeto do Darcio. Um projeto, por exemplo, tem uma peça, não sei se é um divã, que é um drama, uma história linda, que tipo, ele procura salas pequenas porque as pessoas não vão ver. Então, assim, seria muito bacana uma empresa querer patrocinar não só essa, como comédias também, para propagar a cultura. Não, interessa. Tem algum famoso? Por quê? Porque é um círculo vicioso. Vou dar dinheiro para quem é famoso, ele vai ter mais visualização. Ele vai falar da minha empresa, porque ele vai ter mídia. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter. Tudo bem, tem um patrocínio, mas sei lá, você consegue um patrocínio de 1 milhão, por que ficar um mês em cartaz? Não, fica 8 meses, sei lá, fica um ano, né? E outra, você consegue um patrocínio, uma das contrapartidas social é um preço popular. Aí você pega vários musicais aí que tem lei de incentivo, você vai ver o valor do ingresso é no mínimo R$150, 200. E às vezes até ocupam teatros públicos que não se tem um aluguel e o valor do ingresso é carésimo. Então está tudo errado. Está tudo errado, um monte de coisa errada. Né? Não é só a lei que tinha que ser um pouco melhor. Tal. Eu acho que
podia ser não o governo só dar o direito, o benefício da lei, mas também repassar o dinheiro. Tudo bem que é um jeito das empresas, né, incentivar as empresas a divulgarem, mas aí vira um negócio que o dinheiro fica na mão de poucos produtores. Eu sempre achei que as pessoas não deveriam pagar por cultura, né? Eu acho que o poder É a função do governamental. O poder público deveria bancar tudo isso. Mas abastecer a população disso. É muito estranho você andar, às vezes, e conversar pela periferia e perguntar para uma mulher com 40 anos, você já foi ao teatro? Não. Nunca. Então, você tem uma questão de acessibilidade muito deficiente nessa nossa área, né? E a gente tem espaços públicos, você tem áreas abertas, né? Você poderia fazer peças em parques, muita coisa. Agora, eu sempre tive curiosidade de saber uma coisa, como é que concilia ator, diretor e produtor? Como é que você consegue isso? Ai, só Deus sabe, eu acho que acho que eu fiz um pacto quando eu nasci, Deus falou assim, você vai ser... você vai ser múltipla função e calma que você vai conseguir, porque eu juro por Deus, tem hora que eu falo assim, não aguento mais, assim, sabe, dá um desespero de cansaço, porque é muita responsa. Não estou aqui exagerando, mas é que é difícil mesmo. Mas você está com muita peça ainda, você é ator 2 vezes. Produtor 2 vezes? Produtor 2 vezes, diretor 2 vezes. E essa peça que você está em cartaz, é um estilo totalmente diferente? Completamente oposto, apesar que tem o fundo psicanalítico que tem no Homens do Divã, né? Você gosta disso, né? De análise comportamental. Adoro. É uma coisa bem... É que eu acho que o teatro tem essa função de mexer, de cutucar o outro, né? A pessoa. Eu acho que já que eu escolhi essa função, essa profissão, eu acho que é com ela que eu tenho que transformar o mundo, ainda que seja uma pessoa na plateia, ou quem... Sabe? Eu acho que se eu tocar ali um pouco, eu acho que isso já é satisfatório para mim, assim, né? E durante esse decorrer da minha carreira, hoje a minha mãe já não... Ela tem um problema, né? Minha mãe tem um tipo de demência e ela já não acompanha isso. Então, assim, todas as estreias, o que mais me dói é que a minha mãe sabia que eu ia estrear. Então, de manhã já chegava um telegrama dela, assim, hoje sucesso, merda, não sei o que, blá, blá, blá. Hoje eu não recebo mais isso, é a acompanhante que manda. Que ela descobriu. Então, assim, eu faço aquilo pensando que a minha família me apoiou, que eles estão lá curtindo. Falou assim, não, é um cara que batalhou, que ralou, que venceu, faz o que quer, faz o que gosta. Um dia muito bem, outro dia sem tanta grana, outro dia... Mas eu não quero morrer infeliz. Eu não estou aqui sendo demagogo, eu não quero morrer infeliz. Eu tenho um grande amigo, assim, o meu melhor amigo, e tiveram várias coisas que ele me falava assim, não quero morrer antes de fazer tais coisas. E ele morreu sem fazer. E eu lembro disso muito isso. Eu falo, meu Deus, eu não consegui nem, juro, no sepultamento eu não consegui olhar no caixão, não consegui vê-lo, porque eu falava, e as coisas que ele deixou de fazer, né? E agora? Então, não é que tem um desespero que eu preciso fazer isso porque, vou morrer amanhã. Não, mas hoje, aqui, pro Guilherme, que é meu brother, você, que eu estou conhecendo, que eu estou super curtindo estar aqui. Eu, às vezes, quando eu vou dormir, eu falo assim, se eu morrer hoje, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. De verdade, assim, de coração pleno falando, sabe? A minha família me respeita, eu venci na vida fazendo o que eu amo, eu não sou milionário, mas eu sou milionário porque eu fiz aquilo que eu busquei fazer, não devo nada para ninguém, assim, sou uma pessoa idônea, querida, tenho um monte de amigos. Agora eu entendi porque você aceitou o convite dele. Tá. Né? Porque de ator, diretor, produtor, psicanalista, né? Guru, não, olha, não vou tem uma espiritualidade o Darcy clara. Não só o Darcy, como o Herrera também. Não vamos falar do Herrera não, que ele não tá aqui. Não, vou falar, ele é gente boa. A gente tem, a gente combinou de não falar. A gente só tá, acho que há mais de 2 anos junto, porque a gente tem uma sinergia muito boa. Vocês nunca brigaram? Sim, sempre, briga sempre. Mas briga resolve. Discute assim, mas tudo se resolve na hora. Discutiu, resolveu. Mas a gente nunca teve uma briga. Não, e quem tá errado sempre pede desculpa, desculpa aí, eu me excedi. A gente sempre Nesses 2 anos e pouco, nunca a gente teve uma coisa de entrar em cena com um emburrado com o outro, nunca. Não. Como existem produções que os atores não se falam e contracenam ali no palco. Né? Resolve com a tudo, gente não, com a gente resolve. é brother ali. Claro que a gente são três personagens mais diferentes e às vezes sim, a gente discute algumas coisas porque a opinião minha é diferente da dele.
Mas a gente sempre respeitou o Darson como diretor. Então, ele como diretor, Muito. como é que é? É um Não, cara bravo? Olha, depende. Na estreia é muito bravo. É? Na estreia a gente chega e fala, oi Darson, ele nem responde. Né? Oi. E a É da responsabilidade, É porque né? assim, coitado, a gente Claro. chega no teatro 8 da manhã e sai do teatro depois da peça. E fica, a gente chega 2 horas antes, 3 horas antes, quando é estreia. Então ele tem muita responsabilidade, então é normal, às vezes ele está muito estressado, porque às vezes o técnico não fez como ele quer, alguma coisa do teatro não deu certo, enfim, tem que resolver o pepino. Mas quando ele entra no camarim como ator, tipo, o diretor fica lá, sabe? Já, tipo, oi, tia, brother e tal. E quando ele está dirigindo, por mais que às vezes a gente não concorde com ele, fala, pô, a gente tem uma opinião diferente, se ele fala, não, mas tem que ser assim. Não, beleza, tudo bem. O que te faz perceber que você não estava legal no dia? Tipo assim, às vezes você tô aqui apresentando e falo, pô, não estava legal, não gostei. Qual é o insight? É tipo assim... Você está falando eu você como atuando. diretor ou não, você ator? Você atuando. Você fala, hoje eu não gostei, eu não... A primeira coisa vem um sentimento mesmo ali, né? Na hora, você sente que o ritmo da peça desandou, é uma palavrinha, uma coisa que... É um olhar errado, parece que a cena seguinte já... Aí você sai daquela cena, às vezes eu falo para eles na coxinha, ó, temos que fazer isso, temos que recuperar, porque o ritmo tá indo, sabe? Eu fico o tempo inteiro assim. Vocês Claro, colocam muito cacos, assim? não, Não? os cacos são todos instituídos, eu uso essa palavra. Às vezes eles põem uma coisa de improviso, que nem o Herrera agora, tem uma cena que o Herrera colocou um dia, que foi ótimo, que a gente tá chorando. Não conta. Não conta. Deixa ele Sabe, contar. curioso tem que assistir a Não, peça. deixa ele contar. Não, pra ela pode. Não, a gente conta Ele tá depois. chorando. A gente tá Agora chorando já lá. foi. É uma palestra. É. Então a gente vai para uma palestra que é uma palestra que eu fiz, eu, Darson, que chama Deixando o Passado para Trás. Você vai resolver outras coisas lá, né? E a gente usa o Que público. você usa a plateia, né? A gente usa a plateia. E aí a gente tá chorando, porque as mulheres não querem a gente e tal. Aí nessa hora do ápice do choro, o Herrera olha pro povo e fala assim, eu queria ser feio. Muito bom. E foi tão bom que ele pegou a gente tanto de surpresa que eu falei, isso daí tá maravilhoso, vai ficar. Dá um time diferente, né? É, quebrou total ali. Eu punha muito caco antes de O Gui conhecer põe. Ele o fica Darcy. bravo? Muito. Ficava. Não, hoje eu não ponho mais. gente. Agora, como é que você fez 2 papéis na peça? Né? Você começou atuando no papel que tá o Darson agora, O Fred. que é o Fred. marido corno, né? O marido Isso, traído. traído. E virou o sedutor oficial. ó. É que assim, você tá sendo elegante falar sedutor, né? O Renatão é galinha. Eu, Não vai ser sedutor. não deixa de ser Não sedutor. deixa de ser, Na né? verdade, quando eu comecei a... As mulheres quando eu- gostam de um homem galinha. Gostam. Depende da mulher. Depois a gente conversa sobre É. isso. Fala. Então, quando eu comecei a fazer teatro, Eu quero me expressar melhor. eu descobri ser ator fazendo uma comédia shakespeariana, sendo o idiota do espetáculo, que era a Noite de Reis, fazia o Sir Andrew. E eu gostei dessa coisa de palhaço, de idiota, eu faço mímica, eu sou mímico também, eu gosto. Quando o Darcy me chamou pra ler, ele já me chamou pra eu fazer o Renatão. Aí ele perguntou, você gostou da peça? O que você mais gostou? Eu falei, eu adorei o Fred, eu queria fazer. Ele, pô, mas você tem todo o arquétipo do outro. Você Claro. tá disposto a ter essa quebra? Eu falei, não, lógico, eu gosto disso. Então a gente focou nisso e foi muito bom fazer o Fred, porque é totalmente oposto do que eu sou, assim, fisicamente e tudo. E apesar que eu sou muito Fred em relação a sentimentos, né? Quando eu gosto, de verdade eu me entrego, eu falo que eu amo, enfim, sou. Ele é É mentiroso. que eu não tô nesse momento ultimamente. Ele também é mentiroso. Ultimamente eu não estou nesse momento. Não, mas é verdade, sou mesmo. Olha. E aí, Qual é o seu signo? eu sou de leão. Mas, Não é mesmo. então, mas Esse não verso é. você. Ares. Não, então, eu sou de leão, sabe por quê? Eu É sou que assim, depois dos romântico. 30 anos, você começa a ser o ascendente. Eu não ligo muito passivo, não sei qual que é o meu ascendente. A única coisa de leão que eu tenho é que eu gosto de ser o centro das atenções, não é à toa que eu sou ator. Mas não sou orgulhoso, não sou genioso, sou bem tranquilo. É autêntico. A gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, vamos falar um pouco mais da peça, né, contar alguns causos, né, se aconteceu alguma coisa engraçada, algo inesperado durante o espetáculo, e falar, claro, sobre a reestreia no próximo dia 2 no Teatro Renascença, aqui, Alameda Santos com a Doc Lobo, não é isso? Isso, exatamente. Certinho, Alameda Santos com a Doc Lobo. E a gente vai para esse intervalo com a dica da nossa parceira aí, Nina Borba, e a gente volta já já. Oi pessoal, hoje estou aqui novamente com vocês. Eu vou explicar um pouquinho sobre os peelings. Existem vários tipos de peelings, entre eles o peeling de diamante. O que eu vou fazer de demonstração agora
e vocês vão ver que ele é um peeling muito fácil e serve para N coisas na pele. Por exemplo, ele trabalha a glândula sebácea, ele dá uma uniformização na pele, ele trabalha todo o processo de rejuvenescimento também, porque ele tira todas as células mortas. Pode ser usado também junto à limpeza de pele. Vamos lá? Primeiro vamos higienizar a pele. Como é um peeling que também trabalha rejuvenescimento facial, então sempre trabalhamos sempre de baixo para cima e de dentro para fora, sempre levantando a pele, né? Um efeito lifting. Esse peeling pode ser feito dependendo do tipo de pele, tá? Pode ser feito a cada uma vez por semana, 7 dias, ou a cada 15 dias, em peles mais sensíveis, peles de idosos, tem que ser feito a cada 20 dias. Isso vai depender muito da avaliação da esteticista. Terminado o peeling, vamos aplicar uma máscara calmante e em seguida um protetor solar. Bom, terminando de retirar a máscara, agora vamos aplicar o protetor solar para finalizar o tratamento. E a semana que vem estaremos com novas dicas. Obrigada e até mais. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Alô amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Voltamos com a Karine Entrevista. Hoje eu recebo os homens do divã. Na verdade, eles estão no meu divã hoje, né? O Guilherme Quelucci e o Darson Ribeiro,
com a peça Homens do Divã, que reestreia agora na próxima sexta-feira no Teatro Renascença. Vai ser um horário alternativo, né? Meia-noite, é isso? Não, na verdade é um horário tradicional do Renascença de comédia. De É comédia. alternativo 23h59. Pra gente, né? Pro público. Mas O horário- público está bem acostumado, já tem 8 anos esse horário. Não é a gente Meia-noite. que Você tem. faz sexta, sábado e domingo, 23h59, não, só sexta-feira. Só de Sexta, sexta-feira, 23h59. 23h59. Não é meia-noite nem 23h58. É 23h59. Antes da gente estar mostrando aí o cartaz da peça, o Herrera que não veio, né? O Guilherme no meio. Vocês escolheram essa posição por causa da altura ou como é que foi isso? Esteticamente, porque como a peça não tem um protagonista, né, gira em torno dos Sim, três, então esteticamente ia ficar mais bonito, assim, essa história de partir do comedor, do machão, né? Ah, mas o corno é o melhor. Eu acho que toda mulher gostaria de ter um corno na vida, no fundo, né? No fundo. Queria que acontecesse aquilo, Não, né? não o corno, mas sim a atitude que o Fred tem, né? De querer É. perdoar. De Mas perdoar, na né? verdade, o que Resgatar o eu relacionamento. acho que a mensagem que a peça deixa pra mim, deixou o seguinte: você pode ser safado, você pode ser traído, você pode ser narciso, mas quando você gosta de alguém, tudo muda. Você vai atrás, né? O então mundo para, é né? uma coisa bem interessante. Dá até uma certa esperança Ah. às mulheres que estão assistindo. Aí é uma... O Fred, Uma tadinho, foto com aquele cabelo ótimo. escorrido. É ótimo. Nossa Senhora. Aí o Guilherme de Fred. Eu fazendo o Fred. Nossa! Ó. Quando eu fazia o Fred. Diferente, ó. Bem Bacana. diferente. A gente tem um trechinho aí, né, James? Vamos mostrar, depois eu quero falar de uma experiência aqui do Garçom, só pra gente falar um pouquinho mais da carreira dele. Mostra aí o trecho da peça pra gente. Renato Paes de Barros Seabra. Mensagem subliminar, Seabra. Mas pode me chamar de Renatão. Tem mais a ver com a minha pessoa. Carlos Eduardo Carrara Travertino. Mas pode me chamar de Cadu. The Beautiful. O que eu posso fazer? Tá no nome. A minha mãe me batizou com 2 nomes compostos de mármore. Porque eu já nasci buscando os olhos das enfermeiras. De tanta luz. Frederico Freitas Fernandes. 3 F's. Que eu achava que era de fodão. Hoje eu sei que é de fudido. Renato, vem cá. Olha só. Nossa, olha aquela lá de shortinho. Enfiadinho. Shortinho o quê? É muito piriguete. Olha que sainha. Onde? Que sainha? Vocês estão malucos? Tá parecendo biata. Olha aquela lá. Nossa, miudinha. E sem calcinha. Calcinha. É errado. Por todos e todos por elas, nelas. Não, é legal, porque a gente fala que vocês viajam com a peça, tá vendo? Foi um lapso da nossa produção, né? Que deixou... Você arranca a o orelha GC no do Kleber. final. Já que eu levo muita bronca todos os dias, eu tenho que dar uma no ar pra compensar. Viajam pelo interior. No interior tem mais receptividade? O que vocês sentem de diferente de fazer teatro aqui na capital e de viajar com a peça? É bem diferente. Né? Bem diferente, não sei, eu tenho a impressão que às vezes o público de São Paulo é um pouco mais exigente ou às vezes não se doam tanto, seria a palavra, não se entregam. Não se entregam, né? O pessoal, quando a gente viaja, claro, tem algumas cidades que são isso, mais na que capital outras. Você tem É que aqui, peças, aqui tem muita concorrência. exatamente. Às vezes a pessoa vê a peça da gente hoje, mas ontem já viu outra, É. amanhã vai ver outra. No interior está esperando, né? Isso, Homens do eu Divã acho que é chegar. Mas é bem engraçado, é bem mais Mas receptivo. Campinas, por exemplo, a gente fez 4 vezes Campinas já, no mesmo teatro. Sempre a gente é convidado para voltar no Brasil Quirim, que é um teatro lindo, no Shopping Guatemi. Sim. E a gente bomba lá, assim, lota, e o público nossa, é inacreditável essa recepção do público lá. A gente é muito sabe? feliz lá. Muito feliz. Campinas é muito bom. Como a peça fala de 3 homens de personalidades diferentes, assim, vocês recebem encantados por causa das Nossa personagens? Muito. É.
E bota a cantada As nisso. pessoas... Como é que é o approach? É uma coisa mais... Facebook. As mulheres estão... Às vezes na hora da foto. Que acaba a peça, a gente vai tirar foto ali de smoking e tal. Tem mulher que belisca a bunda da gente por trás. Mentira. É verdade. Ai, Ou fala no ouvido, faz um chamego aqui no ouvido rapidinho, dá um sinal. Mas acho que mais pelo Face, né? Então, isso que eu ia falar. Hoje em dia é engraçado, porque quando a gente tá fazendo a peça, que, sei lá, tem cenas que eu fico de sunga, aí ela fica só de toalha. Minha mãe não vai assistir a peça. A mulherada, não, pode assistir. A mulherada grita, tem umas que gritam, que falam, não sei, essas que gritam, que falam, na hora de tirar foto, às vezes nem tira foto, vai embora. Com vergonha. Com vergonha. Mas pela internet elas se soltam mais, assim, aí ficam perguntando, mandam mensagem, perguntam se é solteiro, se é casado. Não, tem uma, vale a pena contar essa história. Conta. Não vou falar nome nem nada. Tem uma que ela tenta, nós três. Ela manda foto de lingerie, de calcinha pra gente. Ela fala coisas, né? Aí, se eu não dou muita trela, ela vai pro Guilherme. O Guilherme joga, né? Ela vai pro Herrera. E fica assim, ela fica rodando entre os três, até que pra ver se um dos três... E nenhum dos três? Não, essa não. Também é coisa quando é muito assim, né, Clebão? O Kleber me deu umas aulas aí antes de entrar. O Kleber é expertise no assunto, né? Ele é meio Renatão. Mas eu acho que o bacana disso, eu não estou falando isso no sentido pejorativo da coisa. Claro. No sentido de que o teatro também faz com que as pessoas se soltem. Que os sentimentos fiquem aflorados. Exatamente. E modéstia à parte ou não, tem 3 homens ali falando de relacionamento, querendo lutar para a mulher que ama. Então isso provoca uma coisa na mulher tem 3 mesmo. homens bonitos, Na verdade, isso é culpa do Dadson. Porque eu vou explicar. Ele reescreveu o texto, né? Era um drama da Miriam Palma, desesperado, ele reescreveu Homem no Divã. Então ele reescreveu, ele pensou o quê? No fetiche das mulheres. Então ele pensou em 3 profissões para mexer com o fetiche. E mexe com o fetiche, porque elas pensam que nós somos os personagens. Ela não entra lá para falar com o Guilherme, ela quer falar do Renatão. Tem gente, lembra? Tem casal que vem perguntar para mim, por exemplo, juro que já perguntou no interior qual que era o meu consultório para fazer, como que eu consegui resgatar a minha esposa de volta, porque eles estavam brigando e ele queria voltar com a esposa. Tinha sido traído e ele queria fazer terapia. É meio louco, né? É que nem quando você faz uma novela, você teve essa oportunidade. As pessoas confundem a personagem com um ator. Tem ator que apanha na rua, né? Será que nosso psicológico é tão deformado, vamos dizer assim, nesse sentido? Ou seja, de não conseguir separar a personagem do ator? O que você acha que acontece? Eu acho que não é deformado. Eu acho que as pessoas são tão individualistas, né? E estão tão reclusas, reclusas não no sentido bom do termo, mas assim, solitárias, querendo pôr para fora um monte de coisa, que quando vê um personagem que vem de encontro com aquilo que ela quer falar, seja bom ou seja ruim, ela pega aquilo como ícone e como válvula de salvação e fala, opa, tem uma filha da mãe aí que traiu o marido, essa tem que apanhar. Junto as amigas vão lá, né? Como já teve personagem aí de novela que, como você falou, apanhava na rua. Ou um bandido, ou um cara muito sedutor, traidor. Mas, por exemplo, é diferente no teatro, porque novela, quando tem um cara muito sacana, as mulheres vão atrás por causa daquilo, né? Tudo pode, porque parece que aquilo lá não atinge o lar, né? É paradoxo. Eu acho meio louco. É muito paradoxo. Eu acho meio louco. Você fez Torre de Babel, Malhação, Jamais Te Esquecerei, Corações Feridos, SBT, essa antiga. Além de Prova de Amor. Você gosta de fazer televisão? Ou é uma coisa? Eu percebi que tem uma coisa... E não é um não de raiva, nem nada, assim. É um não... Convicto, porque assim, eu me sinto muito... Talvez, eu queria fazer uma coisa bacana, pra ver se eu... Sei lá, porque eu gosto de atuar. Então, na TV, como não me deixa atuar, pelo menos as coisas que eu fiz... É tudo muito rápido e chega, faz assim, faz assado. É diferente, né? Você então eu me sinto constrangido ali no estúdio, né? De ficar ali. Eu gosto de... Eu sou abrangente, né? Expansivo. Dá pra perceber. Então. Daí eu Você já fez alguma coisa na televisão, novela? Eu já fiz poucas coisas. Eu adoraria fazer mais, porque eu gosto de TV. Mas faço algumas publicidades. Em TV mesmo eu fiz algumas participações de Carrossel. Eu fazia um policial militar. O Gui tinha que ir atrás disso, porque ele tem um biotipo, eu fala pra ele, é lindo,
televisão. É lindo, E tudo, talentoso. Obrigado. É verdade. O que falta? Não sei. E aí eu fiz uma participação em Patrulha Salvadora. Né? No No SBT passado, também. O SBT fazia um vilão cômico, assim, foi uma participação grande, foi bem bacana. Mas nunca fiz muita coisa em TV, não. Não, as publicidades que ele faz são geniais. Aquele italiano que você fez do carro. Eu fiz uma da Era Fiat. lindo. Né? Foi Eu bem fiz bacana. uma publicidade pra Fiat, a gente aqui. Tem um da Nextel no ar, né? Um novo agora, Nextel. Mas esse da Fiat foi legal porque eu sou mímico. E eu tinha que fazer a mímica de uma locução. E era não uma mímica plástica de se fazer, mas uma mímica, uma coisa que vende o carro, mas também engraçada. E ficou bem bacana. Ele falou a verdade. Publicidade Bem é bacana. um nicho que dá grana, né? Muito. Ajuda bem. Bastante. Agora, como é que você capta seus patrocinadores? Como é que você seduz o cara? É pela peça? É por amizade? Olha, como é que as coisas rolam? Não, então, por amizade eu nunca fiz. Agora eu tô entrando nessa etapa, eu confesso. Eu tô entrando nesse nicho porque eu tô vendo que isso é o que funciona. Não é amizade só, mas É o porque QI, eu tenho né? parceiros de muitos anos. É o conchavo. É o conchavo. Hoje os maqueteiros, assim, se você não molha a mão, o projeto não é aprovado. Então, eu não sei fazer esse lobby ainda, sabe? De ter um projeto aprovado e eu não sei a linguagem. Mas agora eu confesso que eu estou entrando nesse métier para poder captar promessas no divã para o próximo espetáculo, porque é assim que o mercado está, infelizmente. Você já está pensando numa próxima peça? Aham. Estou pensando, mas não posso falar aqui. Surprise. É surprise total, né, Gui? Você já É tá, em cima já tá do na- Homens do Divã. em cima do divã. Vai ter uma continuação aí. Mais ou menos. Uma surpresa, não pode falar muito. A gente lê muito teatro, né? Às vezes eu os convido, eles vão em casa, eu faço umas comidas. Opa! Vou te convidar a próxima. E muito a gente bom, lê né? e faço para as pessoas darem pitaco ali sobre se esse texto vale a pena montar ou não montar. Essa que eu estou em cartaz, por exemplo, foi assim. Tinham 27 pessoas lá em casa, os guarda-chuvas. Quando a gente fez a leitura e todo mundo discutiu, ele falou, você tem que montar. Que é um drama, uma coisa pesada, triste, diferente do Homens no Divã. Quantos no palco? 2, eu e o meu filho, Lucas Pape, menino super talentoso. Pai, é uma história de pai e filho. Pai e filho. A peça se passa no dia do funeral da mãe. E a mãe é a Maria Fernanda Cândido, que fez uma participação a meu convite. Ela entra num curtazinho, assim, dentro da peça. E é linda demais o texto, é muito bonito. Queria muito que vocês fossem ver. É muito Você legal. vai ficar tocada. Para quem vê o Darson, já viu em Homens do Divã, é totalmente o oposto. Gente, é impressionante. O Guilherme, se a gente olha, você reconhece o Guilherme. Agora o Darson é uma transformação assim enorme. Depois que eu vi, eu falei, era o cara que estava. Sabe quando você sai? Tem gente que pergunta. Era o cara que estava fazendo mesmo? Isso é muito maluco. É muito né? legal isso. Né? Não, muito bacana. tenho certeza que quando você fez a mesma personagem, Sim, que é mais tranquilo. deve ter acontecido. Que possibilita isso. essa transformação ali, né? Agora eu tenho que perguntar o sonho de cada um. Qual que é o teu maior sonho? O meu é. O meu, sei lá, eu quero. O meu sonho mesmo assim sei lá, construir uma família e viver da profissão de ser ator. Olha que bonito. Que é verdade, de verdade mesmo assim. Eu quero mesmo assim. Eu gosto do que eu faço. Assim, é uma profissão muito difícil. Com certeza. Difícil pra caramba. Mas é uma coisa assim que eu não me sinto trabalhando quando estou atuando, seja no teatro, na TV, ou fazendo um evento meio corporativo. Se eu estou fazendo uma coisa da arte, se eu faço mímica, palhaço, eu não me sinto trabalhando, eu sinto me divertindo fazendo aquilo. A melhor coisa. E eu quero fazer o que viver você disso. gosta. Eu quero viver disso, Tem sabe? jeito. O meu sonho é viver bem disso. Não sobreviver, viver. Viver, Darcy. Eu vou mais perto, assim, né? Que eu já tô com 50, então já fiz tanta coisa que eu sonhava e consegui conquistar. Eu quero continuar fazendo o que eu gosto, né? Que é teatro, mas trabalhando menos. Eu quero diminuir um pouco as minhas funções. Qual o espetáculo que você sempre... Que lindo isso. O programa ao vivo é uma coisa maravilhoso. deliciosa. Como diz Marcelo Taz, né? Tem um capetinha por aí. Por aqui. Já foi embora. Qual espetáculo você já teve vontade de montar e não conseguiu? Os Jardins da Cerejeira. Chekhov. Porque todo Que é muito produtor, personagem. diretora, sempre Mas tem ainda um vou sonho. montar. Eu quero montar ainda vou. É meu sonho montar. Por que não aconteceu até hoje? Porque eu estava no Rio na época e aí não consegui grana. Os atores até
se imbuíram ali de fazer sem patrocínio, sem nada. Aí não tinha o teatro. Aí quando a gente conseguiu o teatro, já não tinha mais o elenco. Uma das coisas que as pessoas acham que é fácil, mas não é fechar elenco. É terrível você, um diretor, sonhar em fazer uma peça, pode ser 3, 4 personagens. Você não consegue, às vezes, fechar um elenco. É a coisa mais complicada que tem. Suas referências. Você é fã de quem? Charlie Chaplin. Só? Não, mas o Chaplin sei lá... Ele, porque tem a ver com a mímica. Com a mímica, eu gosto muito, assim, eu li a biografia dele e eu vi o quanto, assim, ele fracassou em várias tentativas. Lógico, ele fez sucesso com 17 anos, ele começou muito novo. E ele fez várias coisas, assim, e às vezes eu me enxergo muito, porque às vezes você quebra a cara, você quer fazer uma coisa, você tem um sonho e não consegue. E o Charlie Chaplin eu vejo, assim, ele como uma inspiração, porque ele foi um empreendedor, um cara. E a sua, Tarso? Sua referência? Pode parecer chavão, mas Paulo Autran, pra mim. Assim. Eu acho sensacional. Nosso tempo está chegando ao fim, mas a gente tem a última pergunta, sempre feita pela minha voz do além. Para quem vai a bomba de hoje? Hoje a produção também me deixou na mão, estou sem microfone, vou ter que falar um pouco alto aqui. A pergunta vai para o Darson, tá? Que é o seguinte, Darson, diz a lenda que o Guilherme, ele é mais pegador do que o personagem dele. É verdade isso? Ele já assumiu isso aqui, né? Olha, na verdade, quando eu fui fechar o elenco, o Herrera queria fazer o Renatão. Eu falei, não, você tem o perfil do Cadu, que é o Narciso. Todo o perfil, né? Aí, com o Guilherme, eu teria ido contra a gênese do teatro se eu não desse o Renatão para ele, porque ele é o próprio. Né? Às vezes eu não consigo falar com ele, porque eu já cheguei a ligar pro Guilherme, eu estar escutando assim, dá isso, meu. Já respondeu a pergunta. Não, peraí, não. Nosso tempo acabou depois dessa, né? Vamos deixar ele não de saia justa, mas de calça justa. Eu quero agradecer Guilherme Quelucci, Darcy Oliveira. Obrigado a você. Quero agradecer vocês. Então, todas as sextas-feiras, às 23h59, Homens no Divã, no Teatro Renascença, a partir da próxima sexta-feira, dia 2 de outubro. Ana Karina Entrevista vai ficando por aqui. A gente tem um encontro no próximo programa. Um grande abraço.